Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a resistência à insulina, o que ela faz no seu corpo. Você sabia que ela pode estar relacionada àquela fome incontrolável que você tem, aquela dificuldade para emagrecer, pode estar relacionada a cansaço, fraqueza. Então, por que ela acontece? Ela pode causar até mesmo pré-diabetes, diabetes gestacional, diabetes tipo 2. Então, eu vou te explicar como evitar, por que ela acontece e o que você pode fazer na prática aí para melhorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, se você adora receita para emagrecer e para controlar o diabetes, você vai amar o canal, porque aqui tem vídeo novo todo dia, receita nova todo dia também, você não vai querer perder. Então aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Dá um pulo também lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E não tem como você se confundir, é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre essa resistência à insulina ou resistência insulínica, tanto faz. O que ela é, na verdade, por que ela acontece, por que ela me atrapalha tanto no dia a dia para emagrecer e por essa questão do diabetes. Então vamos começar explicando, na verdade, o que é essa resistência à insulina, essa resistência insulínica. Como o próprio nome diz, é uma resistência à sua insulina, que é um hormônio que o pâncreas produz para normalizar os níveis de glicose do nosso sangue. Eu vou explicar de uma forma mais fácil. Quando a gente come alguma coisa que tem glicose, não só o açúcar, tá? O açúcar também impacta muito, mas carboidrato de maneira geral. Pão, macarrão, bolo, doce, biscoito, qualquer coisa que tenha carboidrato, quando ele é absorvido através do sistema digestivo, né, ele passa da boca, vai para o estômago, lá no intestino, ele entra na corrente sanguínea e começa a subir os níveis de glicose do nosso plasma, né, do nosso sangue. E aí o cérebro que manda em tudo vai mandar um sinal lá para o pâncreas, falar, produz insulina aí para guardar esse açúcar que está em excesso no sangue, porque o açúcar em excesso no sangue, a glicose aumentada, é tóxica para o sangue e aumenta a concentração do sangue, deixa ele mais viscoso, prejudica a circulação. Então ele precisa ser armazenado, esse açúcar. Então ela joga insulina na corrente sanguínea, o pâncreas produz, joga insulina e a insulina, quando funciona bem, pega esse excesso de glicose que estava lá e guarda nas células de gordura ou leva, enfim, sensibiliza outras células musculares e tudo mais para utilizarem ela como fonte de energia. O que acontece é que para muitas pessoas, essa sensibilidade das outras células de gordura, outras células do nosso corpo, a insulina que está secretada é diminuída. Ou seja, é como se o pâncreas secretasse a insulina, mas a célula tivesse com um negócio tampando assim o olho dela, digamos assim. Ela não consegue enxergar essa insulina, ela está resistente. Então, o que o pâncreas faz? Secreta mais insulina, que gera uma hiperinsulinemia. Então, quando você dosa o exame de sangue de quem está com a insulina alta, com hiperinsulinemia, resistência à insulina, né, na verdade, você vai ver que ela tá justamente com a insulina muito aumentada, tem muita insulina ali, parece ótimo, né? Mas não é, porque isso mostra, na verdade, que ele tá tendo que secretar mais insulina para fazer aquele mesmo papel que pouca insulina faria. Mas afinal de contas, por que isso seria ruim, né, a insulina estar aumentada? Porque isso está mostrando que o metabolismo da glicose não está funcionando bem. Então as células que precisariam ter glicose dentro delas não têm e tem mais glicose no seu sangue. Então, além de você ter os efeitos ruins para a circulação e tudo mais, que estão relacionados ao aumento do açúcar no sangue, as próprias células que precisariam dessa energia do açúcar, da glicose, não têm. Então você fica mais letárgico, mais cansado, com mais dificuldade de concentração, você fica prostrado, sem energia, até para fazer atividade física. Isso também vai favorecer com que você tenha maior acúmulo de gordura central, abdominal, aqui por volta dessa parte da barriga, porque o excesso de insulina favorece o acúmulo de gordura de açúcar, na verdade, em forma de gordura. Então, você vai acumular tudo aqui na região abdominal, visceral, perto do coração, que é muito ruim, inclusive, como risco de doença cardiovascular. Se essa resistência à insulina não for tratada, não for acompanhada, não for, né, remediada, ela pode gerar um pré-diabetes ou até mesmo um diabetes tipo 2. Então, o ideal é que, se você já está com resistência à insulina, que você comece a fazer algumas mudanças no seu dia a dia. Eu vou até te falar mais quais são as mudanças que você deve fazer. Mas falando então das pessoas que estão mais predispostas, são as pessoas que estão com maior peso, as pessoas que têm sobrepeso ou têm obesidade, têm uma maior predisposição a ter mais resistência à insulina. As pessoas que têm mais acúmulo de gordura aqui nessa região abdominal também têm mais predisposição a ter resistência à insulina, aquela história do que veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Porque tem pessoas que normalmente acumulam mais gordura na barriga, tem gente que acumula
de uma maneira geral na perna, na coxa, né, o braço. Mas tem gente que você vê que tem as perninhas fininhas, os bracinhos fininhos e tem muita gordura aqui. E elas estão mais predispostas a terem resistência à insulina e também, né, normalmente é aquela história, né, uma coisa favorece a outra. Pessoas que são muito sedentárias, que não fazem atividade física nenhuma, tem muita preguiça, normalmente também tem mais predisposição a ter resistência à insulina, porque você não ativa muito as células musculares, outras células a captarem a glicose durante o exercício físico. Então, a resistência à insulina pode estar mais presente nessas pessoas. Pessoas que têm um estresse crônico, pessoas muito estressadas, muito cansadas, muito irritadas, também por ter uma secreção maior, aumentada de cortisol, que é o hormônio do estresse, podem ter mais resistência à insulina. Eu tenho até um vídeo falando aqui como diminuir o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Eu não lembro se eu já falei, mas tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que eu vou abrir uma aba e vou botar alguns vídeos bem legais. Eu vou deixar esse de como diminuir o hormônio do estresse, que vai ajudar até mesmo a emagrecer. Vou deixar um falando mais sobre índice glicêmico, que eu acho que é bem interessante saber mais sobre isso também. E outros vídeos relacionados a diabetes, pré-diabetes. Tem algumas pessoas que também têm mais predisposição a ter resistência à insulina por uma questão de saúde. Às vezes a pessoa tem algum problema de saúde e precisa tomar os corticoides, que são remédios anti-inflamatórios, enfim. E eles causam, né, na verdade eles aumentam o cortisol do sangue, e eles causam também uma resistência à insulina, ou mulheres que têm síndrome do ovário policístico por uma questão hormonal. Eu tenho um vídeo aqui falando também sobre corticoides, sobre o remédio mesmo, e vou deixar ele aqui embaixo na descrição, e tem uma playlist de saúde da mulher, onde nessa playlist tem um vídeo sobre ovário policístico, melhor alimentação, e vou deixar aqui embaixo para você também. Então você já tem resistência à insulina, já viu isso no exame de sangue, foi lá no seu médico, ele pediu o exame, pediu sua insulina total, pediu o OMIR, viu que está aumentado, e aí o que faz, né? O ideal mesmo é que você tente fazer algumas manobras para você não ficar nessa situação de pré-diabetes ou diabetes. Então, uma coisa que você tem que fazer, primeira coisa, é controlar a sua alimentação. A alimentação vai ser muito importante, porque como eu já te falei, existem nutrientes que vão fazer com que você tenha uma maior produção de insulina, que é o que você não quer. Você quer que tenha uma diminuição dessa insulina e que ela fique, que as células fiquem mais ávidas por ela, né? Enxerguem ela melhor. Então, o ideal é que você diminua ou evite completamente açúcar simples, farinha branca, todos esses carboidratos de alto índice glicêmico. Então, pão branco, macarrão branco, arroz branco, batata, aipim, macaxeira, mandioca, tudo isso que tem muito carboidrato de alto índice glicêmico vai mexer muito na sua secreção e na sua sensibilidade à insulina. Óbvio que doce também, pudim, sorvete, tudo isso você deve evitar nesse momento. Além disso, não é porque você deve consumir carboidratos de baixo índice glicêmico, que são os que são absorvidos mais lentamente, que você vai poder exagerar na quantidade. Eu falo muito sobre isso no meu vídeo sobre índice glicêmico, que as pessoas entendem isso errado. Um alimento ter baixo índice glicêmico, como é o caso da batata doce, por exemplo, não quer dizer que ele não tem carboidrato ou tem pouco carboidrato. Só quer dizer que aquele carboidrato ali é absorvido lentamente. Eu explico mais no vídeo. Lembra que você pode acrescentar esses alimentos na sua alimentação, enfim, eles são saudáveis, mas controlando a quantidade, porque também se você comer 2 pratos de batata doce, de purê de batata doce, a quantidade de carboidrato que você vai ter ingerido também vai ser muito alta. Então, isso pode dar uma balançada aí na sua insulina. Então, o ideal mesmo é que você tente controlar a quantidade de carboidratos, optando sempre pelas fontes de menor índice glicêmico, focar bastante nas verduras, nos legumes, na proteína magra, enfim, né, que vai te dar mais saciedade, e nas gorduras boas. As gorduras boas são os melhores aliados para diminuir essa questão da resistência à insulina, porque elas vão te dar mais saciedade, vão ajudar no processo de emagrecimento, vão favorecer mesmo a absorção desse carboidrato de uma forma mais lenta. Então, eu tenho um vídeo aqui falando quais são as melhores gorduras para serem consumidas, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição também. Uma opção interessante para muitas pessoas pode ser a dieta low carb, uma dieta com menos carboidrato, funciona muito bem para muitas pessoas e, de repente, pode ser uma opção interessante para você também. Eu tenho uma playlist inteira aqui de tudo sobre dieta low carb, onde eu falo de low carb, cetogênica, carb cycling,
e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Mas lembra que não necessariamente, talvez para você a reeducação alimentar, controlando as quantidades de carboidrato, mas consumindo carboidrato, seja uma opção mais interessante. Então lembra sempre de consultar o seu nutricionista ou seu médico aí na sua cidade. Outra coisa muito, muito importante se você tem resistência à insulina é que você faça exercício físico. Isso vai fazer com que você consuma parte dessa glicose que está aumentada aí no seu plasma, no seu sangue, e que você facilite essa captação de glicose pelas células, principalmente porque durante o exercício físico a célula muscular não precisa de insulina numa quantidade tão grande assim para captar glicose, então vai ajudar muito você. Lembra que atividade física sempre é fantástica, se você puder ir para academia 6 vezes por semana vai ser ótimo, mas lembra que se manter mais ativo também vai te ajudar. Então, caminhada, subir escada, estacionar um pouquinho mais distante ou saltar do ônibus um pouquinho mais distante ou do trem para ir caminhando, acrescentar mais atividade no seu dia a dia vai te ajudar a melhorar essa resistência à insulina também. Para muitas pessoas é um sofrimento falar que tem que diminuir a quantidade de carboidrato ou tem que tentar optar por uma dieta baixa em carboidratos. E aí eu sempre gosto de lembrar que não é bem assim. O ideal mesmo é que você faça escolhas inteligentes. Não é porque você vai tirar o açúcar da sua vida que você vai necessariamente tirar o doce. Lembra que eu tenho aqui no canal várias playlists de receitas low carb. Tem receita de doce, tem receita de pão, tem receita de almoço e jantar, ideias para o café da manhã. Eu separei tudo em listas assim para facilitar a sua vida. E aí eu vou deixar essas listinhas aqui embaixo na descrição para te ajudar também. E dá uma olhada no meu vídeo de pré-diabetes também, porque está relacionado com isso. E tem outras dicas bem interessantes que podem te ajudar também. Me conta aqui embaixo, então, se você tem o hábito de dosar a sua insulina, se você tem hábito de fazer exame de sangue regularmente para ver como está a glicose do seu sangue. Eu vou adorar ver o seu comentário. O que você faz para ter uma vida mais saudável? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.